Boa noite, lindos de Deus. Vocês desculpem eu estar improvisando uma filmagem aqui. Eu queria comentar com vocês sobre o texto que eu postei ontem, que, como eu já disse para vocês, todo dia de manhã no meu devocional eu peço a Deus e Ele me dá um texto que eu compartilho com todos vocês, em todos os grupos, em todas as pessoas que eu compartilho. E o texto que ele me deu ontem, em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso do 4 a 8, nossa, vocês não têm noção, o Espírito Santo me incomodou muito mesmo no meu trabalho, eu fiquei estudando sobre esse texto, fui para os dicionários e fui estudar palavra por palavra do texto. E eu queria compartilhar com vocês rapidamente sobre o texto. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 4, diz assim: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. No verso 5, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. No verso 7, a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, ao amor. No verso 8 ele explica também: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Irmãos, eu achei muito interessante essa palavra. Veja bem, no verso 4 ele fala, Pedro está aqui no contexto desse capítulo, desse livro, ele está na proeminência de morrer, de estar avisando para os irmãos que ele vai, que o Senhor Jesus já avisou para ele que ele vai partir, ele vai para a glória, e ele está dando essas últimas considerações à igreja, portanto a mim, a você, a nós. E ele fala, no verso 4, dessa maneira, Deus, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, que é a palavra, para que por elas, pelas as promessas, nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Nós temos que ter uma natureza, o nosso natural de viver ser divino. Não pode ser carnal dentro da terra, porque nós não somos daqui, não é verdade? E fugisse da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Eu acho interessante no final na Bíblia, aqui na atualizada, fala assim: e havendo escapado da corrupção que há pela concupiscência do mundo. Então veja bem, a corrupção ela está pelo desejo descontrolado de ganância, pela ganância no mundo. Então, é isso que nós temos que... A preocupação de Pedro é nós aprendermos essa virtude de Deus que já está em nós, que é a natureza divina que é em nós, para nós podermos não misturar com o mundo, com a cobiça que está aí de riquezas, de ser próspero. No verso 5, ele fala: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a nossa fé, a sua fé, a minha fé. Você já tem fé, você é um cristão hoje, porque você crê, você tem fé nele. E nessa fé, ele fala para poder acrescentar a virtude. O que é virtude? Virtude, meu amado, é o hábito de praticar o bem, é o hábito de praticar o que é justo, é excelência moral. Isso é virtude. O cristão tem que ter isso para poder chegar no céu, para poder caminhar com Deus mais tranquilamente. Tá, ele continua. No verso 5,
Acrescentar à nossa fé a virtude. Já expliquei o que é a virtude. E a virtude, o conhecimento. Né? A palavra de conhecimento, você sabe, é conhecer mais sobre Deus. É dar palavra de conhecimento para as pessoas, porque você estuda muito, você conhece bastante. Tá, continuando. E ao conhecimento, domínio próprio. Domínio próprio, meu irmão, eu acho que é o fruto do Espírito que nós mais precisamos. Domínio próprio, se você quer ver onde você mais precisa dele para você poder exercer esse fruto do Espírito, é na sua casa, é no seu trabalho, é com seus amigos que não te respeitam, que brinca com você. Nós homens, às vezes as pessoas têm umas brincadeiras que não nos agrada. E você contar de 1 até 10 antes de dar uma resposta, contar de 1 até 100 antes de dar uma resposta, na sua casa, na nossa casa, nós exercemos muito, precisamos muito de exercer o domínio próprio. É na hora que a mulher briga, o marido briga, os filhos respondem, aqueles adolescentes, lembram? Os adolescentes respondem você e você trinca de raiva. Mas é nessa hora, e é só assim, com eles agindo dessa maneira que você vai produzir, você vai trabalhar em você o domínio próprio. Você vai contar de 1 até 10 antes de dar uma resposta, de 1 até 100, e nem que seja necessário de 1 até 1000. Mas a sua resposta sempre tem que ser branda, porque a resposta branda, ela acaba com o furor da pessoa. Tá entendendo? Então, domínio próprio nós precisamos de mais. E ele continua ainda, Pedro, ao domínio próprio, nós temos que acrescentar também a perseverança. Perseverança é aquela pessoa que persevera, aquela pessoa constante no caminho de Deus, que não larga, não abre mão por nada, aquela pessoa firme que nada abala a fé dele, o princípio que ele caminha nele, que é a palavra de Deus. Essa é perseverança. E a perseverança, a piedade. Piedade é um pouco complicado, meu irmão, que eu estava estudando no dicionário bíblico. No Velho Testamento, a piedade tem um significado diferente. Fala de compaixão pelo sofrimento dos outros. E no Novo Testamento, que é o que Pedro está falando aqui, é ser totalmente entregue, devoto a Deus. Você ser totalmente entregue ao Senhor. Isso no contexto do Novo Testamento, é isso que significa ser piedoso. É você ser totalmente entregue ao Senhor, ser devoto mesmo ao Senhor, amar ao Senhor, a Deus. E a piedade, a fraternidade. O que é fraternidade? O amor fraternal fala muito em Romanos 12, 10 e 1 Tessalonicenses 4, 9. Fala que é o amor entre irmãos, quando nós amamos o irmão, como aquele amor familiar. Lembra quando você era adolescente, que você amava mesmo o seu irmão, que você defendia o seu irmão, você quando era o irmão mais velho ou mais novo, você mais velho, você defendia o mais novo para não apanhar na rua, e quando você era o mais novo, você corria para o mais velho, porque você sabia que ele defendia você. Lembra, o amor fraternal é aquele amor que nós, quando adolescente, nós defendemos a nossa irmã, para que ninguém fale mal dela, nosso coração dói porque ela é nossa irmã, nós defendemos a nossa mãe. Lembra quando falavam mal da nossa mãe e nós brigávamos com a pessoa, mesmo que apanhássemos, mas nós brigávamos porque havia em nós aquele amor fraterno, aquele amor que doía dentro de nós pelo nosso irmão, pelos nossos pais, pela nossa mãe. Esse é o amor fraternal que a Bíblia fala que nós temos que ter entre irmãos. Então veja bem, ele fala ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Esse amor aqui, você sabe, é o ágape de Deus, é aquele amor sacrificial que você está pronto de dar vida por Deus, dar vida pelo seu cônjuge, você que é casado, dar vida pelo seu cônjuge. Esse é o amor ágape. E ele ensina mais, Pedro explicando aqui, no verso 8, porque se essas qualidades, tudo que eu falei aqui agora, entende? Tudo que nós meditamos aqui, se essas qualidades existirem em você, então veja bem, se ele fala se essas qualidades existir, quer dizer que há cristão que nem tem essas qualidades. E você precisa de ter essa qualidade. Não só existir em você, mas ele continua falando o seguinte, que em você estiverem crescendo.
Então, essas qualidades têm que existir em você e tem que crescer em você. O que é crescer? Crescer quando você faz exercício. Você precisa pegar todas essas qualidades que nós lemos aqui. Virtude, perseverança, piedade, fraternidade, domínio próprio. Tudo isso você pegar em você e exercitar. Como é que você exercita para que ela possa crescer? Né? É você praticar tudo isso. Você vai começar praticando sem gostar. Ah, não estou sentindo nada demais nisso. Pratique esse mesmo, irmão. Isso você está exercitando. Ela vai aumentando e vai fortalecendo o seu gostar, o seu querer praticar isso. Isso vai fortalecer você no Senhor. E ele continua falando, Pedro, ele continua falando o seguinte: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam... Deixa eu repetir aqui. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então veja bem, só tendo essas qualidades que nós acabamos de estudar aqui, que a sua vida cristã, a sua vida cristã, ela não será inoperante. Caso você não pratique nada disso, a sua vida cristã ela é inoperante. Ela não opera nada, ela é um chuchu, não faz gosto, não faz diferença na comida. Ela é isso, ela não faz nenhuma diferença. Então veja bem, você precisa de ter essas virtudes de Deus em você. E operando ela, exercitando ela crescendo cada vez mais, ela só cresce fazendo, para você poder ter uma vida cristã operante e produtiva, porque se você não praticar nada disso, tudo que você faz é improdutivo. Como Paulo falou lá em Coríntios, que todas as nossas obras serão passadas pelo teste do fogo. E muitas obras que nós fazemos, muito barulho, oba, pá, aquele negócio tudinho, vai ser passado, vai ser como falha, que quando passar no fogo não vai sobrar nada, absolutamente nada. Meu irmão, medite nisso. Medite nisso, porque as nossas obras, ela tem que passar pelo esse crivo, pelo crivo de 2 Pedro, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. Virtude, piedade, fraternidade, domínio próprio, perseverança, tudo tem que passar por esse crivo, senão não adiantou. Foi isso que Deus me incomodou me incomodou ontem para poder falar com vocês. E eu estou compartilhando agora. Deus abençoe você no nome de Jesus. Amém.